Caríssima comunidade, graça e paz da parte de Deus, nosso Senhor. Eu sou Madalena, catequista da segunda etapa do Crisma. Estamos participando da quarta-feira bíblica da nossa paróquia, Paróquia Santo Antônio de Pradópolis. Este ano com o tema do livro dos Atos dos Apóstolos. Minha turma ficou com o capítulo 5. E vamos ver então, nesse capítulo, que para transformar a sociedade, a comunidade precisa ser coerente, viver a fraternidade e a partilha. Ser cristão não admite mediocridade. Pela primeira vez aparece nos Atos o termo igreja. Oi, meu nome é Lavínia, estou na segunda etapa da Crisma com a Madalena Leone. Hoje eu vou falar sobre o Atos dos Apóstolos, capítulo 5. Levantaram-se, então, o sumo sacerdote e os seus partidários, isto é, a seita dos sacerdoteus. Cheios de inveja, deitaram as mãos dos apóstolos e meteram-nos na cadeia pública. Mas um anjo do Senhor abriu de noite as portas dos cárcere e, conduzindo-os para fora, disse-lhes: Ide, apresentar-vos no templo, pregai ao povo as palavras dessa vida. Obedecendo a essa ordem, eles entraram no templo ao amanhecer e puseram-se a ensinar. Enquanto isso, o sumo sacerdote e os seus partidários reuniram-se e convocaram um grande conselho e todos os anciãos de Israel e mandaram trazer os apóstolos cárcere. Dirigindo-se para os guardas, mas ao abrirem o cárcere, não os encontraram e voltaram a informar: achamos o cárcere e fechado com toda segurança, os guardas de pé diante as portas e, no entanto, abrindo-as, não achamos ninguém lá dentro. A essa notícia, os sumos sacerdotes e o chefe do templo ficaram perplexos e indagaram entre si sobre o significava disso. Mas nesse momento, alguém transmitiu-lhes essa notícia, aqueles homens do templo ensinando o povo. Foi então o comandante do templo com os seus guardas e trouxe-os sem violência, porque temiam ser apedrejados pelo povo. Trouxeram-nos e os induziram no grande conselho, onde o sumo sacerdote os interrogou, dizendo: expressamente vos ordenamos que não ensinasseis esse nome. Não obstante isso, todo enchido Jerusalém de vossa doutrina. Quereis fazer recair sobre o nosso sangue desse homem? Pedro e os apóstolos replicaram: importa obedecer antes a Deus do que aos homens. Deus, o nosso Pai, ressuscitou Jesus, que vós mataste, surpreendendo numa madeiro. Deus o levou pela mão direita como príncipe salvador, a fim de dar a Israel arrependimento e a remissão dos pecados. Desse fato, nós somos testemunhas, nós e o Espírito Santo, que Deus deu todo àqueles que obedeceram. Ao ouvirem essas palavras, enfureceram e resolveram matá-los. Levantou-se, porém, um membro do grande conselho, era Gamaliel, um fariseu doutor da lei, respeitado por todo o povo. Mandou que se retirassem aqueles homens por um momento. Então lhe disse: homens de Israel, considerais bem o que ides fazer com esses homens. Faz algum tempo que apareceu um certo Teudas, que se considerava um grande homem, a eles que associavam cerca de 400 homens. Foi morto e todos seus partidários foram dispensados e reduzidos a nada. Depois deste, levantou-se Judas, o Galileu, nos dias de recensamento, e arrastou o povo consigo, mas também ele pereceu, e todos quantos o seguiam foram dispensados. Agora, pois, eu vos conselho,
Não vos metais com esses homens, deixá-los, que o seu projeto ou a sua obra provém de homens, por si mesma se construirá. Mas se vier de Deus, não podereis desfazê-la. Vós arriscares e a entrar luta contra o próprio Deus. Aceitaram seu conselho, chamaram os apóstolos e mandaram-os então não pregassem mais em nome de Jesus e os soltaram. Eles chegaram na sala do grande conselho, cheios de alegria por ter sido achados dignos de sofrer afrontas pelo nome de Jesus. E todos os dias não cessavam de ensinar e pregar o evangelho de Jesus Cristo no templo das casas. Oi, meu nome é Giovana e eu vou falar sobre o livro dos Atos dos Apóstolos, capítulo 5. As autoridades muitas vezes não aceitam que o povo fale sobre Deus. O povo de Deus é liberdade. A voz de Deus não é sobre poderes e ditadores. É sobre seguir as leis de forma justa e que todos possam ser tratados com igualdade de direitos e deveres. Meu nome é Stephanie e eu vim aqui falar um pouquinho sobre o livro do Atos dos Apóstolos, capítulo 5. Anunciar a Jesus nunca foi uma missão fácil. E os apóstolos sempre sofreram assim como o próprio Jesus, por falar de amor, perdão e de olhar ao próximo. Porém, a lei dos homens neste contexto bíblico era seguir hierarquias e poderes. O povo era obrigado a agir como submissos de homens. Porém, estavam curiosos em ouvir a voz de Deus. Somos chamados a seguir como os apóstolos, destemidos e respeitando a justiça do homem e temente a Deus. Algumas vezes queremos ouvir Deus como idealizamos, porém a sua mensagem vem aos nossos corações através de várias pessoas que se abrem a anunciar o Evangelho. Pode ser pelo que o Papa nos orienta, pela homilia e orações de padres, momento da catequese e até mesmo ouvindo os conselhos de alguém de nossas casas que nos diz com amor e exemplo da pessoa de Jesus Cristo. Uma das reflexões deste capítulo é que devemos ouvir e seguir a Jesus, respeitando a lei dos homens, porém, exercendo a lei do amor e dos mandamentos de Deus. Oi, gente, meu nome é Ana Laura e eu vim falar sobre o livro dos Apóstolos, capítulo 5. Deus nos ensina muito através das pessoas. Pedro e os outros apóstolos após serem libertos por anjos. Responde ao sumo sacerdote: é preciso obedecer antes a Deus do que aos homens. Será que nós somos cientes disso? Será que em nossa vida sabemos que a força que vem de Deus é invencível? Esta força que através dos anjos tirou os apóstolos daquela prisão. E ao invés de libertos, eles se esconderam. Foram de forma corajosa até o povo e continuaram a falar de Jesus.